Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula de Panorama Bíblico. Na última aula nós falamos sobre os 4 evangelhos. Hoje nós vamos começar o próximo livro, depois dos 4 evangelhos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro eu vou dar um panorama rápido e depois nós vamos entrar em alguns capítulos para a gente ver os temas, tá bom? Ele foi escrito por Lucas, né? Continuando o livro do Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas, na verdade, ele escreveu um livro só. Na cabeça dele foi um livro só. Foi o livro do Evangelho dele e a sequência foi o livro de Atos, né? Mas a Bíblia ela foi dividida nesses outros livros. Então, Lucas escreveu o livro de Atos e é a continuação da história dos apóstolos, né? Do que Jesus fez entre os apóstolos. E depois o livro de Atos começa contando quando Jesus é assunto aos céus, o que os discípulos fazem, é o início da igreja, né? Então, depois da ascensão de Jesus, ele começa a mostrar o início da igreja. Então, o livro de Atos é o que os apóstolos fizeram, né? Os atos dos apóstolos, o que eles fizeram depois que Jesus sobe ao céu. E como eles se organizavam também. Então, a igreja ela está no começo, vão surgindo dificuldades, vão acontecendo coisas que os apóstolos vão se organizando. Na pós-graduação que eu estou fazendo, o termo que se usa para isso é institucionalização, ou seja, memórias, ritos, tradições, comemorações, as coisas que vão sendo consolidadas como doutrina, isso é institucionalização, não é um sentido pejorativo, mas um sentido de que os apóstolos estavam estabelecendo certas doutrinas, certas práticas e colocando aquilo como uma regra de fé e prática, né? Então isso é a institucionalização da igreja, é a organização e a metodização daquilo que Jesus ensinou, a organização daquilo tudo, né? Paulo foi muito importante nesse processo, ele sistematizou muita coisa e ao longo dos acontecimentos das igrejas, eles vão escrevendo as suas cartas depois dos livros de Atos, né? Nós vamos ver na próxima aula. E nessas cartas os apóstolos, eles vão institucionalizando várias coisas, né? Eles vão colocando como regra várias coisas que hoje a gente tem como princípios eternos, né? Como algo inspirado por Deus. E a Bíblia ela é inspirada por Deus. E a gente vê também a pregação dos apóstolos, em especial Pedro e Paulo. Pedro em Jerusalém e Paulo em, em todas as regiões, né? No mundo inteiro. Paulo ele é chamado para pregar o evangelho aos gentios e Pedro para ficar em Jerusalém. Então esse é um resumo, é o panorama do livro de Atos. E a gente vai entrar um pouco em cada capítulo para a gente ver o conteúdo um pouco mais esmiuçado, né? Que a gente já viu o panorama da Bíblia todo, agora a gente está acessando livro por livro, entendendo um pouco mais o que é a teologia, o que cada um dele traz de ensinamento para a gente. Bom, o capítulo 1 de Atos, Lucas começa a relatar, ele começa falando do livro anterior dele. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O início do livro de Lucas, né, como a gente viu na última aula, falando, ó excelentíssimo Teófilo, né? Então aqui é uma continuação. E aí ele começa a mostrar como Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, fica 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. E aí ele é assunto aos céus. Essa imagem aqui representa o dia da ascensão de Jesus. Ele estava na praia e ele começa a subir. Imagina uma cena dessa, um corpo humano subindo e os apóstolos vendo isso, né? E aí o capítulo 1 mostra essa ascensão de Jesus. Eles começam a perguntar, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus fala, não compete a vocês saber o tempo, o modo, fiquem aqui e aguardem o poder que virá sobre vocês. Então Jesus sobe aos céus e fala para eles isso, que eles
precisam esperar lá para até vir poder do alto. E também fala, nesse início de livro, sobre a escolha do substituto de Judas, né? Jesus estabeleceu 12 apóstolos, um deles se vendeu, se corrompeu, né? Vendeu Jesus, e aí eles escolhem Matias para tomar lugar de Judas no apostolado. Então esse é o capítulo 1. No capítulo 2, é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento, é o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. Aqui, nessa imagem, é uma ilustração do que estava acontecendo. Eles estavam reunidos, algum tempo depois daquela ascensão, estavam orando a Deus, pedindo a Deus para revelar a eles o que eles deveriam fazer. E eles estavam aguardando o que Jesus tinha prometido para eles, né? E aí começa a vir um vento neste lugar. Todos eles, essas chamas aqui, ó, em cima deles, representa essa descida do fogo do Espírito Santo, né? É uma representação do fogo do Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas maternas. Ali estava acontecendo a festa de Pentecostes, que é a festa dos judeus, e tinha gente de toda a nação ali. Era como se fosse um acontecimento aqui no Brasil, e tinha gente da Bolívia, da Argentina, do Peru, do Chile, dos Estados Unidos, da América, de Cuba, de várias regiões próximas assim. E eles começaram a falar na língua materna. Então ali, em Atos 2, ali, as línguas ali não eram línguas estranhas, como existe também em outros locais da Bíblia. Línguas dos anjos, por exemplo, que a gente vê, é muito comum nas igrejas também. Mas aqui, o milagre aqui foi uma pessoa falar na língua do outro, sem nunca ter estudado, sem falar aquela língua, né? Então as pessoas olhavam e falavam, olha, a gente está entendendo o que eles estão falando na nossa língua. Como isso pode acontecer? E aí muitos julgaram que eles estavam embriagados, né? E aí Pedro começa a explicar, não é Pedro. É Pedro mesmo. Começa a explicar, olha, eles não estão bêbados. E aí começa a relembrar as profecias, como o livro de Mateus, que a gente viu na última aula, está preocupado muito em mostrar o cumprimento da messianidade de Jesus. Aqui também Pedro relembra, olha, Joel disse, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre os povos. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões. Então, derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, Pedro está mostrando para eles que aquilo ali é o cumprimento das profecias de Joel, né? Então, ao ouvirem isso, no verso 37 do capítulo 2, a multidão ficou aflita em seu coração e perguntou, o que a gente faz? E aí Pedro fala, olha, arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. E aí, com muitas palavras, eles advertiam. E naquele dia foram salvos, batizados 3.000 pessoas, gente. Então, olha só, em um dia, em uma pregação, cheios do Espírito Santo, Pedro e os outros apóstolos batizaram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Então, aqui já começa a mostrar pra gente que muitas vezes a gente faz muita coisa na força do nosso braço, mas quando a gente está debaixo da vontade de Deus, as coisas são mais leves. Não que a gente não tenha esforço, mas o resultado não é proporcional ao esforço. Essa é a questão. A gente se esforça, a gente sempre vai trabalhar muito, mas o resultado, quando Deus está no negócio, ele é muito maior do que o nosso esforço, né? Então, é muito especial isso aqui. E aí, no capítulo 3, mostra o segundo sermão de Pedro. Ele, depois da descida do Espírito Santo, todos os apóstolos agora são encorajados. Lembra que lá nos evangelhos, até depois que Jesus morre e ressuscita, eles ainda não criam, não acreditaram, estavam duvidantes, estavam vacilantes na fé deles,
estavam com medo, e aí depois da descida do Espírito Santo eles são revestidos de poder. Aí ninguém parou eles até hoje, né? Ninguém parou eles até eles morrerem, mas o que eles fizeram não foi parado até hoje. E Pedro começa a pregar mais uma vez, e mais uma vez ele tem muitas pessoas se convertem no capítulo 3. No capítulo 4 mostra a perseguição de Pedro e João, né? Eles são presos porque os romanos começam a ver esse tumulto, essa agitação, muita gente se convertendo, se reunindo, e aí eles são presos. E aí um detalhe muito interessante aqui é que eles são presos, são açoitados, ficam presos um dia, são açoitados, são soltos, e quando eles são soltos, eles não murmuram, eles não reclamam, como assim? Olha o que o diabo está fazendo com a gente, né? Eles estavam sofrendo por pregar o evangelho, e eles saíram de lá alegres por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, muitas das vezes, quando a gente sofre pelo nome de Jesus, isso é uma forma que Deus permite de provar nossa fé, e com certeza a gente sai melhor daquilo ali, né? Então, nem todo sofrimento é do diabo, nem todo sofrimento tem que ser evitado. Não, pelo contrário. Se a gente vai sofrer pelo nome de Jesus, a gente não pode se nos furtar desse sofrimento, né? A gente tem que passar por ele. Paulo e Pedro vai dizer que para isso que nós somos chamados, né? Nós somos chamados para sofrer por Jesus. Então os discípulos entenderam muito bem o que é sofrer por Jesus. E aí mostra mais crescimento da igreja no final do capítulo 4. E o capítulo 5 mostra um relato de juízo, né? Ananias e Safira. A igreja estava prosperando, os irmãos estavam juntos, né? Atos 2 diz que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja estava muito unida. E aí aqui, um pouco no final do capítulo 4, mostra o quanto eles se entregavam, né? Barnabé, por exemplo, Barnabé no caso, José que eles chamavam de Barnabé, ele vendeu um campo que ele tinha e entregou o dinheiro nos pés dos apóstolos. Então as pessoas olhavam para os seus bens e falavam, eu não preciso de tanta coisa. Se eu tenho uma casa, tenho um outro campo, e o que eu vou fazer com esse campo? Né? Não tem uso. Então vendiam, entregavam o dinheiro nos pés dos apóstolos para distribuir para quem tinha necessidade. E aí, gente, o capítulo 5 começa mostrando Ananias e Safira, que tentaram fazer a mesma coisa de forma estética, né? Venderam um campo, falaram para os apóstolos que venderam por X, só que tinham entregado só meio X, por exemplo, só metade. Retiveram uma porção, então mentiram. O problema não era. Pedro fala com eles, olha, o campo era seu, vocês não precisavam nem ter vendido. A gente não pediu nada, isso tem que ser de coração. A questão é que vocês mentiram para o Espírito Santo. E aí eles são mortos. Deus mata eles, o marido e a esposa. E aí houve grande temor na igreja por causa disso, né? Depois Pedro é preso novamente, Pedro e João. E depois que eles são soltos, eles continuam pregando o evangelho. E aí começa a ter uma divisão, uma briga entre os judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega. Lembrando que ali a gente está numa cultura greco-romana. Então, desde os exílios, lá em 700 anos antes desse momento, os judeus estavam se espalhando e muitos deles já não viviam em Jerusalém. Então, muitos deles já falavam apenas o grego, não falavam hebraico, aramaico. Então, existiam judeus que estavam se convertendo a Jesus, hebraicos, né, os judeus que a gente chama de judeus da terra, de fala hebraica, e os judeus da diáspora, que são os judeus de fala grega. E aí, esses judeus estavam tendo brigas entre eles, porque os de fala grega estavam sendo prejudicados, né? Aqui em Atos 6 fala aqui, ó, de fala hebraica e os de fala grega.
as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Então existia muito, o judeu ele tinha muito esse nacionalismo, esse orgulho, né, da sua nacionalidade. Então, e foi muito difícil no início do livro de Atos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui agora, foi muito difícil para os judeus entenderem que Deus estava chamando os gentios à salvação também. Eles pensavam que a salvação era só para eles. E eles demoraram muito a entender isso. Jesus teve que aparecer para Pedro em um sonho e mostrar que o Espírito Santo estava descendo sobre os gentios também, para ele acreditar, para ele entender isso. Então começou a ter essa divergência, e aí eles instituem os diáconos, né? Aqui a gente tem a instituição dos diáconos, em Atos capítulo 6. Por quê? Porque os apóstolos tinham que preocupar com a pregação, com a oração, estavam tendo que resolver esses conflitos, servir à mesa. Então eles falaram, olha, não é justo, né? Vamos escolher homens tementes a Deus para fazer esse serviço, os diáconos, servir à mesa das pessoas, cuidar das necessidades delas e, e para a gente se preocupar com a oração e com a leitura da Bíblia. E aí eles escolheram 7 diáconos, e são 7 diáconos gregos, judeus de fala grega. Né? Atos 6:5 é Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Então, pelos nomes, a gente percebe que são judeus de fala grega. Então, aqui começa a igreja, essa diferença, aqui começa a diferenciar o que é judaísmo e cristianismo. Né? O judaísmo era muito força centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Né? Deus chama os judeus para que atrair os povos para aprender com eles. E a igreja é o contrário, é uma força centrífuga. A partir da igreja, Deus começa a espalhar para todos os cantos a mensagem. Né? Então é muito mais eficiente do que todos os povos irem para um lugar só. Agora, Deus habita em cada cristão e eles podem sair e pregar o evangelho por todos os lugares. Né? Então, Atos 6 mostra a escolha dos diáconos. E a gente tem também o primeiro mártir da fé cristã, que é Estevão. O primeiro mártir, Estevão, ele é apedrejado e porque ele começa a pregar Jesus, e os judeus ficam loucos com isso. Ele faz um sermão maravilhoso de mais de 45 versículos, né? No capítulo 7 todo ele faz esse sermão. Então o sermão dele é no capítulo 7, na verdade, e a morte dele é no capítulo 7. Lá em capítulo 7, 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e as pedras iam caindo nele e as feridas iam sendo abertas. E ele ainda, nessa situação, ele brada, Senhor, não os considerem culpados por este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Verso 60 de Atos 7. Então, gente, isso aqui é algo assim que a gente não consegue imaginar o quão Estevão estava cheio do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa buscar na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo. Imagina alguém em extrema dor, ajoelhando, sendo apedrejado de todos os lados, pedras pequenas, grandes, e orar pelas pessoas que estavam apedrejando eles. Isso é um nível de proximidade com Deus inimaginável. E esse tem que ser o alvo da nossa vida. E isso a gente tem que começar nas pequenas coisas. Então, dando um exemplo prático assim para a vida de vocês. Se vocês estiverem vendo um jornal e mostrar um assassino, é muito comum os comentários do tipo, ah lá, tem que morrer mesmo. Olha lá, tem que ir para cadeira elétrica, tem que ser decapitado, né? Tem que ter prisão perpétua, mas geralmente é morte mesmo, né? Então é nessas pequenas horas assim que a gente tem que começar a trabalhar o nosso coração. Então não é errado vir esses sentimentos de raiva, de ódio, de fúria, não é o problema. Isso são sentimentos. Sentimentos são amorais.
Agora, o que a gente faz com eles, que é o problema. Então, o que nos é ordenado é amar os nossos inimigos. Isso não tem a ver com defender bandido, com desejar injustiça, não. A questão é, ele tem que pagar pelo erro dele, ele tem que ficar preso, possivelmente ele tem que pagar por isso. A questão é, desejar a morte de uma pessoa sem Jesus é a pior coisa que a gente pode desejar para alguém, né? É mandar ela para o inferno. Então faça um exercício, quando você tiver com esse ódio, com essa vontade de mandar essa pessoa para o inferno, que ela morra sem Jesus, tente orar por ela, de coração. Tente falar com Deus e pedir Ele com todo o seu entendimento, falar, Deus, atinja essa pessoa, encontre ela, que ela se converta, se arrependa, que ela pague pelo pecado dela, óbvio, mas que ela na prisão, mesmo que ela tenha pegado prisão perpétua, que ela encontre o Senhor. Esses dias eu vi um batismo num presídio e é algo emocionante. Uma pessoa quando se arrepende de fato, assim como o ladrão na cruz, né? Jesus perdoou um ladrão na cruz, aos 45 do segundo tempo. Então, isso é amor. E muitas vezes, no nosso contexto social, político, polarizado, a gente tem deixado o ódio tomar conta do nosso coração. E Estevão é um grande exemplo de amor, né? Ele entendeu de fato o que é o amor. E aqui, no início do capítulo 8, introduz uma pessoa, Saulo. Saulo estava ali e consentia na morte de Estevão. Então, o capítulo 8 começa a introduzir a vida de Paulo, né? Saulo vai virar Paulo, ele é chamado de Paulo também. Então, porque em Atos 9, Paulo vai se converter, né? Mas aqui começa a mostrar o início dessa perseguição que desencadeia com a morte de Estevão, né? E aí o restante de Atos 8 mostra o ministério de Filipe, como ele foi trasladado de um lugar para o outro para pregar para um eunuco, né? Ele prega para ele, ele se converte, ele se batiza, de forma muito impressionante, né? Ele estava lendo o livro de Isaías e ele começa a explicar que aquilo ali estava falando sobre Jesus. Isaías 53. E no capítulo 9 começa o relato de uma das principais figuras do livro de Atos, que é Paulo, né? Paulo era um perseguidor, ele era um judeu, fariseu, muito zeloso, e ele estava matando os cristãos, porque ele achava que os cristãos eram uma seita herética e que ele tinha autorização para matá-los, né? Ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Olha que doideira, né? E aí ele pega uma carta para ir para Damasco, para prender os cristãos de lá, e no caminho Jesus aparece para ele, no caminho. Então ele tem uma visão de uma luz muito forte, cai do cavalo, cai por terra, né? A Bíblia não fala que ele estava em cima do cavalo nessa hora, mas como ele estava viajando a cavalo, se deduz que ele caiu do cavalo. Então ele cai cego e ele ouve Jesus falando com ele, por que me persegue? E aí ele fala, quem está falando? Ele é Jesus. Por que você me persegue? Ou seja, Paulo, ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, né? Então ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E aí a gente sabe de toda a história. Ele fica 3 dias cego, fica em Damasco. E aí Deus chama Ananias para ir lá orar por ele. Ele recupera a visão e ele é batizado imediatamente. E ali começa a vida e a história do maior evangelista, do maior missionário da história da igreja, no início, né, que é a vida, que é Paulo. E aí ele escreve, ele começa a pregar lá em Damasco. E depois de vários anos que ele vai para Jerusalém para conversar com os apóstolos, então ele fica 3 anos em Damasco pregando, e ele fala que ele recebeu o evangelho do próprio Jesus. Então, assim como Jesus apareceu para ele no dia da conversão dele, no dia que ele ficou cego, na verdade, parece que Jesus teve mais encontros com ele, ensinando o evangelho para ele pessoalmente, porque ele não era uma testemunha ocular de Jesus, ele não era como os outros apóstolos, né? Ele, nas palavras dele, ele foi um apóstolo nascido fora de tempo, né? Então, o capítulo 9 continua mostrando o crescimento da igreja. Pedro vai visitar
pessoal lá de Lida. Então ele encontra um homem, o Cornélio, que era um gentio, que Deus mostra para ele ir na casa de Cornélio, e aí que ele tem aquele sonho que Deus fala para ele, tem uma visão, né? Coloca animais que pela lei eram impuros, e aí Deus fala com ele, come. E ele fala, não, eu não posso comer, isso são animais impuros. O próprio Deus falando com ele, o próprio Deus que deu a lei falando para ele comer, e ele discutindo com Deus, não, não posso comer isso, porque isso é impuro. Isso mostra também o quanto ele era zeloso, né? Tem sempre dois lados. Mas Deus fala com ele, não coloque, não chame impuro o que eu abençoei. Então parece que Deus ali estava inaugurando um novo tempo, né? De fato estava, a nova aliança. Então Deus estava mostrando que para abraçar os gentios, não se deveria, assim como a gente vai ver no Atos 15, não se deveria trazer as leis cerimoniais dos judeus para os gentios, apenas a lei moral. Então isso é uma coisa que muita gente faz confusão, gente. Isso, muita atenção aqui agora. Muita gente fala assim, por que a gente não guarda o sábado hoje ainda? Por que a gente não faz circuncisão? Se está na Bíblia, é os mesmos 10 mandamentos. Um diz para não matar, para não idolatrar imagens, mas diz também para a gente guardar o sábado. Por que a gente guarda um e não guarda o outro? Isso aqui é a explicação disso. A lei do Antigo Testamento, as 613 leis, são 613 leis que existem no Antigo Testamento, elas podem ser classificadas em 3 tipos de leis. As leis cerimoniais, que são as leis ritualísticas do povo, que eles tinham que ir no templo, tinham as festas, que eles tinham que todo ano celebrar Páscoa, por exemplo. Isso é a lei cerimonial. Existe a lei civil, que são as leis que regulamentam as relações sociais. Se alguém matar, se alguém furar o olho de alguém, o outro pode ir lá e furar o olho, né, dele. No máximo, não pode exceder disso. Então isso era a lei do talião. Se alguém roubar um escravo de alguém, ele tem que devolver. Enfim, isso são leis civis que regulamentam as relações civis, não religiosas. E a lei moral. A lei moral são os princípios morais, inclusive, que estão por trás dessas leis civis e cerimoniais. A lei moral é o que deve ou não deve ser feito, né? O que é o certo e o errado. Então, o que a gente percebe? No Novo Testamento existe uma apropriação das leis morais. As leis civis e cerimoniais, para quem não é judeu, não é necessário ser guardado. Então a gente não precisa circuncidar, celebrar a Páscoa judaica, celebrar as festas judaicas. Por quê? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Então é por isso, entende? Então toda vez que a gente for ler algo do Antigo Testamento, a gente tem que ter isso em mente. É uma lei moral, é civil ou é cerimonial? Se for civil ou cerimonial, não se aplica à igreja. E em Atos 15, o pessoal vai se reunir, os apóstolos vão se reunir exatamente para discutir isso. Nós vamos ver com mais calma. E aí, em Atos 11, eles começam essa discussão que ouvem falar que os gentios da Judéia tinham recebido a palavra de Deus, e eles começa a haver divergência entre os judeus de fala hebraica, que eram mais zelosos com as tradições, e os judeus de fala grega eram mais abertos nesse ponto, né? Porque eles já estavam vivendo no meio de outras culturas. Eles são judeus que vieram da diáspora, da dispersão dos judeus por causa dos exílios, né? Então são duas visões diferentes que estão entrando em conflito aqui no início da igreja. Isso é muito interessante. Então, Pedro, no capítulo 11, ele vai lá na casa de Barnabé, ele procura Saulo, leva ele para Antioquia, porque estava precisando lá na igreja de Antioquia, foi uma das principais igrejas antigas, né? Nesse crescimento da igreja, ela foi o principal celeiro de missionários, foi a igreja de Antioquia. E estava tendo uma perseguição muito grande, então eles levaram Paulo para lá para ajudar, né? Aí vem um livro de Tiago, que é escrito nesse mesmo período. E aí no capítulo 12 de Atos, Pedro é preso de novo, Herodes morre, né? Herodes não dá glória a Deus, e aí a Deus mais uma vez executa um juízo na Bíblia,
no Novo Testamento, depois de Ananias e Safira, Deus mata Herodes, começa a sair verme na boca dele, porque ele não deu glória a Deus. E aí Pedro é liberto da prisão também nesse capítulo. Ele é preso e é liberto da prisão de forma miraculosa. Em Atos 13 mostra o crescimento da igreja de Antioquia, de como os irmãos estavam sendo enviados de lá e como a igreja de lá estava prosperando. Em Atos 14 começa a mostrar as viagens missionárias de Paulo, né? Paulo saía de Antioquia para suas viagens e voltava para Antioquia. Então ele lá era a igreja matriz, né? Ele plantava igrejas, é como se fosse lá era a sede e ele estava plantando as filiais, né? Não é nesse sentido, por quê? Porque cada igreja era autônoma, não tinha uma placa, um nome, né? Como tem, por exemplo, a Igreja Lagoinha sede e a igreja de vários lugares também chamam Lagoinha, estão sujeitas ao mesmo pastor, não. Ele instituía lideranças locais, né? Elas são autóctones. Tem um termo teológico, autóctonas. Elas são autóctonas, é algo assim nesse sentido, ou seja, elas são independentes, né? E aí, aqui mostra a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13, Atos 14, e foi uma viagem mais curtinha, bem rápida, e mostra um ponto interessante, quando eles estavam em Cônio, Paulo e Barnabé, que estavam viajando juntos, lá em Listra, na verdade, quando eles estavam lá em Listra, eles fazem um milagre e o povo acha que eles são deuses, começam a adorar eles. E aí Paulo e Barnabé se irritam, rasgam suas vestes, que era um sinal de indignação, e começam a mostrar para o povo, olha, nós somos igual a vocês, nós estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus. E não estamos aqui para... Isso não foi feito pelo poder da nossa força, mas pelo poder de Deus, né? E aí Atos 14 termina assim. E aí começa a surgir esses eventos com os gentios e aí começa a fomentar essa discussão. Os gentios têm que se circuncidar ou não? Os gentios têm que guardar o sábado ou não? E aí em Atos 15 começa a discussão dessa... É a primeira reunião da igreja, né? O primeiro concílio, isso é conhecido como o primeiro concílio da igreja. Eles se reúnem para discutir isso. Pedro, cada um fala da sua experiência. Pedro conta a experiência com Cornélio, de como ele teve aquela visão de Deus e como que os gentios estavam recebendo o Espírito Santo lá na casa de Cornélio, como eles se converteram e se batizaram. Paulo e Barnabé relataram o que eles fizeram nessa primeira viagem missionária. E aqui a gente está por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, tinha 17 anos que Jesus tinha subido aos céus. Estava assunto aos céus. Ou seja, era o início da igreja, era o princípio da igreja. Mas já tinha acontecido bastante coisa nesses 17 anos. E aí eles chegam a essa conclusão, olha, não... Primeiro, Deus então abraçou os gentios, ele quer salvar todos. A gente não pode colocar as leis civis e cerimoniais para eles, mas existem algumas coisas que eles precisam fazer. Eles têm que se abster de imoralidade sexual, de comidas sacrificadas a ídolos. Eles trazem algumas regras, né, conhecidas como as regras de Tiago. E aí, porque Tiago foi o último a falar, né, em Atos 15. E aí, depois disso, Paulo volta para Antioquia e ele é enviado para a segunda viagem missionária. Então, Atos 16 vai contar como ele vai em Derbe. Atos 17 mostra Paulo em Atenas, o discurso dele de Atenas, que é muito interessante. Ele começa a falar que o povo era muito religioso, ele usa uma ponte cultural, que era o altar aos deuses desconhecidos, para pregar o evangelho de Jesus. Ele fala, olha, o Deus que vocês desconhecem, que tem um altar para ele, é Jesus. Deus criou todas as coisas, Deus não precisa de altares, ele criou todas as coisas, a gente não pode reduzir ele a uma a uma a uma estátua, né? A gente não pode representar Deus, a gente não consegue representar Deus. E aí Paulo começa a pregar para eles, mas quando ele fala de ressurreição dos mortos, porque eles eram estoicos, epicureus, e isso era algo impossível para os gregos acontecerem, falam, não, agora você forçou, Paulo. Não, falar de ressurreição aí já é demais.
mas ainda assim algumas pessoas se converteram, como Dionísio, que era membro do Areópago, era uma pessoa importante, e também uma mulher chamada Damaris. Ou seja, e outros com eles, né? Algumas pessoas se converteram nessa visita de Paulo em Atenas. E depois Paulo vai para Corinto, né, em Atos 18, e de lá ele escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, se não me engano, 2 Tessalonicenses também. Ele escreve a carta aos Coríntios, né, depois, essa igreja que ele plantou. E aí Atos 18 começa mostrando esse restante da viagem dele. Atos 19 mostra ele em Éfeso, nessa segunda viagem missionária ainda. E Éfeso acontece aquele evento lá do mago, que ele tenta comprar o poder de Deus. E aí as pessoas que se convertem começam a queimar seus livros de magia em praça pública. Foi um acontecimento muito impressionante que acontece lá na igreja de Éfeso. E aí Paulo escreve 1ª, 2ª Coríntios nesse período. E aí a gente pula para Atos capítulo 20, mostrando a terceira, mostrando o final da terceira viagem. Aqui já é a terceira viagem missionária de Paulo, em Atos 20. Em Atos 21, ele começa a ser julgado em Jerusalém, eles começam a perseguir Paulo, e aí ele vai para o Sinédrio, vai para Antioquia para ser julgado, e aí ele mostra os seus argumentos em Atos 22, Atos 23, e aí ele é enviado a Cesareia para um outro imperador romano. Ele vai diante de Félix, tem a oportunidade de pregar a Félix em Atos capítulo 24. Ele vai para Festo e Agripa, ou seja, Paulo é enviado diante de vários imperadores romanos. Ele tem essa oportunidade, né? E ele entendia isso como uma oportunidade. Ele não reclamava, falava, nossa, como que o diabo está me atacando, né? Não, ele via aquilo ali como uma oportunidade de pregar o evangelho a esses homens, né? Em Atos 25 mostra isso, ele diante de Festo e Agripa. E aí, em Atos 26, Paulo faz a sua defesa e ele é açoitado em algum momento desse aqui e o pessoal quer passar pano, quer liberar ele. Ele fala, não, agora eu quero ir diante de César, em Roma, né? E aí ele vai a Roma. E aí Atos 27 e Atos 28 mostra esse final da vida de Paulo, dele indo a Roma, ficando preso lá. Mostra como foi difícil essa viagem, teve naufrágio, livramento de Deus. E aí no final, em Atos 26, Atos 28, em 61 depois de Cristo, ele chega a Roma e recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Então, essa prisão de Paulo aqui, diferente daquelas primeiras, que ele estava com Silas na segunda viagem missionária, ele estava numa prisão domiciliar. Então, naquela primeira, ele estava numa masmorra muito fria. Aqui nessa prisão, ele estava numa prisão domiciliar. Ele tinha casa, ele podia receber visitas. E lá que ele escreveu a maioria das suas cartas, né? Ele escreve a Filemon, ele escreve Colossenses, ele escreve Efésios, ele escreve várias cartas, né? Eu estou olhando na minha Bíblia cronológica aqui, que vai mostrando as cartas Filipenses. Nessa prisão ele fala de alegria, né? Preso ele fala de alegria. E aí no final do livro de Atos 28, ele mostra que ele é liberto, né? E mostra que ele ficou lá pregando o evangelho ao pessoal de Roma, né? Que já tinha uma igreja lá, provavelmente fundada por Pedro. Essa é a tradição. E aí o livro de Atos termina com Paulo liberto. E aí o que acontece? Como por outras fontes de alguns pais da igreja falam que Paulo chegou até a Espanha, que em alguma dessas cartas ele fala que ele queria ir à Espanha. O que esses autores acreditam? Que Paulo é liberto ali no ano 61 depois de Cristo, é liberto dessa prisão porque não tinha nada contra ele. E aí ele faz a sua quarta viagem missionária, que não está relatada na Bíblia, mas isso existem vários relatos dos pais da igreja que levam a essa conclusão,
de que ele fez essa quarta viagem missionária e chegou até a Espanha para pregar o evangelho lá. E depois, em 64 depois de Cristo, aí sim ele é preso por Nero, porque aí já Nero já estava no poder, e aí ele vai ser preso e vai ficar numa masmorra, não numa prisão domiciliar, como ele está aqui agora. E aí nessa masmorra é que ele escreve primeiro, segundo Timóteo, são os livros que ele já fala, olha, eu já estou sendo oferecido como uma oferta. Tito, 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito, ele vai escrevendo no final da sua vida, já nessa masmorra, não naquela prisão domiciliar que ele estava em Roma, né? Então o livro de Atos termina isso, termina assim, com Paulo livre em Roma, e por isso que muitos dizem, né? Nós estamos vivendo Atos 29, porque Atos 28 termina com ele livre, e aí agora a gente continua a história da igreja, né? E então o livro de Atos é muito especial porque ele mostra o princípio da igreja. Então as pessoas que estão acabando de se converter, eu fiquei maravilhado quando eu li o livro de Atos pela primeira vez, porque eu comecei a ver o quanto de simplicidade, quanto de doutrinas equivocadas que eu tinha ouvido, né? Eu vim de um contexto católico e depois de 17 anos na igreja evangélica também, eu vejo quanto problema tem na igreja evangélica, né? Que o livro de Atos mostra como era diferente. Então a gente vê erros nessas tradições e a gente tem a oportunidade de ajustar nossa espiritualidade para aquilo que Deus revelou aos apóstolos já no princípio, né? É claro que existem particularidades, né? A gente não está naquela cultura, existem coisas que são adaptáveis, né? A forma de explicar, isso pode mudar. Agora, certos princípios são eternos, e isso não deve mudar. Então a gente pode mudar o tipo de roupa, a cor, o estilo, mas sempre com modéstia, porque modéstia é um princípio, né? Sempre tampando as partes íntimas do nosso corpo, evitando que chamemos atenção para o nosso corpo, né? Mas o tipo de roupa pode mudar, né? Então esse é um exemplo de como a gente pode pegar princípios e aplicar na nossa realidade hoje e até Jesus voltar. Se ele voltar daqui 5.000 anos, a cultura pode ser totalmente diferente, mas esses princípios vão ser válidos até hoje. E tudo isso a gente aprende no livro de Atos, que foi o início da igreja, né? E depois a gente deve estudar os pais da igreja para a gente continuar entendendo melhor como que foi o desenrolar da história, né? Então isso é muito interessante. Então que Deus nos ajude a retornar a esses princípios eternos que Deus estipulou na sua palavra, para que a gente não se perca na nossa vida como individual, como pessoa, e na nossa vida comunitária, como igreja. Tá bom? Deus abençoe você, que você também tenha essa revelação do alto, que você seja cheio do Espírito Santo, como eles foram em Atos 2, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que a gente consiga pregar o Evangelho para todas as pessoas, de todas as nações e de todos os povos. Em nome de Jesus, fique com Deus até a próxima aula. Até mais.